Bom, boa noite, gente. Eu estou muito feliz de estar aqui. Queria agradecer a oportunidade, agradecer ao seu João pelo convite, agradecer meus colegas de trabalho aqui, de Conselho Municipal de Política Territorial. Trabalho com o seu João, com o seu Galvão, com o Turra, e eles estão diretamente na nossa rotina de trabalho, conhecem mais a fundo o trabalho da Unidade de Planejamento e Gestão da Prefeitura de Jundiaí, estou aqui cortando, que fica sob a coordenação do engenheiro Sinésio Scarabello Filho, que é o gestor de planejamento. Eu estou, nesse momento, trabalhando como diretora de urbanismo e com essa função de elaborar e atualizar a legislação urbanística. Nós passamos por um processo agora de revisão do plano diretor. Imediatamente a gente vai começar a revisão do Código de Obras. Na verdade, ela já está vindo de um processo, vai ser aprovado em breve, e o próprio plano diretor define uma série de atribuições para o poder público que a gente tem que agora desempenhar. Então, tem uma série de atividades pela frente. Então, em primeiro lugar, fico muito feliz, obrigada, seu João, pelo convite, e fico mais feliz de estar aqui porque vocês, corretores, são parceiros muito importantes da atividade de planejamento urbano, porque a gente define uma coisa, define o que seria a cidade desejável, estabelece esses critérios na legislação urbanística, mas se a gente não conseguir implementar essas ações, fazer essa lei ir para a prática, de nada adianta, não tem valor nenhum. Então, vocês são parceiros muito importantes desse trabalho de desenvolvimento urbano e de regularidade urbana, porque vocês estão na ponta. Vocês que estão lidando com as pessoas no dia a dia, que vão até vocês para saber que elas querem comprar um imóvel, alugar, e elas querem saber o que é possível fazer ali. Então, é a melhor hora de ter a informação correta. Muitas vezes elas não vão à Secretaria de Planejamento ou elas não consultam aqui. Elas confiam num corretor de imóveis. Então, quanto antes ela receber a informação adequada da legislação, as possibilidades de uso, e ela souber tudo aquilo que ela pode fazer dentro da lei, vai ser bom para a cidade, que vai ter as ações implementadas do jeito que os urbanistas imaginaram, ou do jeito que a gente aprovou na lei, com a participação de todos também, e vai ser bom especialmente para ela, porque a pior situação de todas é quando ela compra um imóvel, ou aluga, investe dinheiro, melhora aquele local e deixa por último ir à prefeitura para ter a sua certidão de uso. E é muito triste. Isso acontece, eu já atendi várias pessoas lá no trabalho, que elas vêm com tudo já pronto, o imóvel pronto, equipado, atividade. Olha, só vim buscar minha certidão de uso para conseguir licenciar minha atividade. Já vou abrir semana que vem. E muitas vezes a gente fica triste porque ao abrir o mapa a gente vê, puxa, não é o local ideal, não pode, ou nesse porte. Então, vocês são uma peça fundamental para nos ajudar nisso. Por isso que eu falo que são parceiros mesmo. Então, eu gostaria que aqui fosse uma conversa, mais do que uma palestra, o seu Galvão falou uma palestra, eu gostaria que fosse uma conversa e que vocês se sentissem à vontade para falar as dúvidas que vocês têm nesse atendimento diário, e dessem sugestões também, dissessem o que vocês acham que funciona ou não, alguns problemas. A gente gosta muito de receber sugestões, a gente tenta, na medida do possível, implementar todas essas sugestões. A gente vem vindo de um processo desde 2017 de revisão dos procedimentos, eles ainda não estão como a gente gostaria, ainda demora, vocês muitas vezes, seus clientes reclamam com razão de alguma demora na emissão de certidão, mas o nosso objetivo principal é ter clareza nos procedimentos, ninguém ser informado depois, lá na frente, de alguma coisa que não podia ou faltava um documento. O principal para a gente é a pessoa, antes de começar qualquer empreendimento, saber tudo que ela terá que fazer e ela avalia se vale a pena ou não, e se é permitido ou não, em quanto tempo e os prazos sendo cumpridos. Então, a gente trabalha para isso. A revisão do plano diretor foi um desses trabalhos. O Geoportal, que é a ferramenta que a gente vai falar, o seu João pediu para falar especificamente dele hoje, é outra ferramenta de transparência dos dados,
de modo que todos possam acompanhar com clareza essas informações. Então, não tem que ir à Secretaria de Planejamento para conseguir um mapa, que antigamente a gente tinha que ir, não tem que pedir para um arquiteto uma informação de diretriz viária. A ideia é que ela esteja, todas essas informações estejam já disponíveis nos mapas aqui online para vocês. A gente também tem um outro trabalho, que é o SAEPRO, não sei, que daí é do campo dos engenheiros, de aprovação de projeto, dos arquitetos, que a meta agora é não ter projeto, redução, papel, projeto impresso. Então, os profissionais vão apresentar os seus projetos pela plataforma, todos os técnicos que avaliam os processos terão tudo digital, então é a certeza de que a gente está analisando a mesma planta, que não tem alteração, que às vezes, por engano, até o profissional apresenta uma planta para o planejamento urbano e outra para a mobilidade, para avaliar o RIT. Então, é uma série de iniciativas que tem como objetivo, claro, assegurar o bom ordenamento urbano, mas também facilitar a vida de vocês, né, que trabalham diretamente com isso, e dos munícipes. Então, para falar do plano diretor no GEL, eu pensei em falar um pouquinho primeiro do que é o plano diretor. Não sei se todos têm clareza, mas rapidamente dizer o que é o plano diretor. É uma lei. É a lei mais importante da cidade, abaixo da lei orgânica do município, na estrutura jurídica. E o plano diretor define um conjunto de regras, de diretrizes de desenvolvimento urbano e rural também, normas e regras e condições de ocupação do espaço urbano. Então, o que o município entende que seja desejável, qual a área desejável para a expansão urbana, de modo que não prejudique os recursos naturais, que a gente aproveite muito bem a infraestrutura existente, disponível, e promova, na medida do possível, a harmonia entre as pessoas. Como é que é a harmonia? Não tendo usos que gerem conflito, né? Colocar um asilo do lado de um bar noturno, por exemplo. É lógico que as pessoas vão se sentir incomodadas, né? Os dois. Então, como é que a gente consegue estabelecer critérios para localizar as atividades e permitir atividades espalhadas pela cidade? Então, a primeira coisa são alguns critérios. Primeira é a divisão, criação de zonas. A gente faz isso. Importante dizer que o plano diretor, ele tem como base, né, a Constituição Federal de 88 e o Estatuto da Cidade, que também é uma outra lei federal de 2001, que regulamentou os artigos da Constituição Federal, 182 e 183, que trata da política urbana. Então, a gente se baseia para fazer a lei municipal, o plano diretor é uma lei municipal, mas que tem a referência dos instrumentos todos dessas duas leis federais. Então, ele define o plano, um conjunto de regras para o poder público fazer. Então, o que o poder público tem que fazer? Quais as políticas setoriais que a gente tem que desenvolver? Então, políticas na área de saneamento, na área de abastecimento, na área de turismo, desenvolvimento econômico, enfim, em cada uma das áreas, o que o poder público deve fazer? Quais são as diretrizes para isso, de modo que a cidade fique harmoniosa? E uma outra parte da lei trata de diretrizes para a iniciativa privada. Todo aquele que quer empreender, que quer construir, que quer fazer um loteamento, que quer construir um prédio, que quer abrir sua atividade. Quais são os critérios? O quanto ele pode ocupar do terreno dele? Que altura que ele pode construir? Tem que deixar um recuo? Quantas vagas ele tem que deixar? Então, um conjunto de regras também para a iniciativa privada. Então, basicamente, a estrutura do plano diretor é essa. Ela define também canais de participação popular, de que maneira as pessoas podem oferecer sua participação, sua opinião sobre o planejamento. Tem um dos canais, é o Conselho Municipal de Política Territorial, que tem os colegas aqui que fazem parte, e tem outros tantos, né? O plano de bairro, por exemplo, é um dos produtos que a gente vai fazer, que está começando agora, após o plano diretor, que é um olhar mais direcionado para determinadas regiões, definindo, enfim, condições de mobilidade, o que falta em determinada região, de área pública, de espaços de lazer, que equipamentos que faltam. Então, o plano diretor é um olhar macro, e depois a gente vai afunilando o olhar para os planos de bairro.
Esses instrumentos estão retratados todos no GEO Jundiaí, que é uma plataforma online que concentra todas as informações e as disponibiliza. Então, acho que é melhor eu mostrar para vocês como é que a gente chega nele. No site da Prefeitura, jundiaí.sp.gov.br. Acho que pode ser uma aqui. Vou mostrar o caminho, vou fazendo o caminho para vocês verem. Obrigada. Vou fazendo o caminho para vocês verem no site. Então, esse é o site da Prefeitura, é a primeira tela. Logo aqui tem os ícones, esse GEO Jundiaí, que está aqui. É o portal de geotecnologias. Então, hoje, nós temos 4 produtos já no GEO Jundiaí. O portal do Plano Diretor, que é o que eu vou apresentar para vocês, mas temos também, vou mostrar só para vocês verem, cartografia histórica da cidade. Então, são cartas aéreas em escalas. Aqui vocês vão consultando. Onde tem, e clica aqui. E aí tem todas as informações aqui do lado. Então, eu quero saber uma carta aérea de 1959. E aí você abre e vai ter a informação. Então, aqui é um trabalho que pode ser consultado e demora... Tem muito material, um material muito rico, dependendo do interesse de cada um e da área de interesse, e vai pesquisando. Então, mapas antigos aqui, que vocês conseguem, olha, esse de 59, pesquisar. Então, a cartografia, e aqui os anos todos, 93, escalas diferentes. Esse é um dos produtos. O outro produto, cadastro fiscal imobiliário, que aí mostra os lotes, os limites dos lotes. Que aí é a base da cidade. Esse daqui, o que a gente ainda vai fazer, que é a... Vou esperar ele carregar. Que é o próximo passo, é ter a informação do número do contribuinte nesses lotes. Porque como que vocês acessam as informações? Com o setor quadrilote. E muitas vezes, vocês não sabem o endereço do imóvel, mas não o número do contribuinte. Então, isso é uma coisa que a gente quer aprimorar agora, para que as informações possam vir também pelo endereço. Porque hoje o canal para a gente conseguir a certidão de uso do solo e todas essas informações são aquele que vem no carnê de IPTU, o setor quadrilote, primeiro número do contribuinte. O estudo de impacto de vizinhança, vou mostrar rapidamente para a gente ficar no do plano diretor. Não sei se vocês já ouviram falar do EIVE, estudo de impacto de vizinhança, é um dos instrumentos de planejamento urbano. Então, quando é um grande empreendimento na cidade, um conjunto de 5 torres residenciais, uma grande indústria, um empreendimento que vai gerar um transtorno ou alterar a realidade local, é preciso fazer esse estudo que vai analisar o impacto mesmo, onde é o impacto de ruído, o impacto na mobilidade. Será que, se for um empreendimento residencial, vai ter vaga nas escolas em número suficiente? Tem equipamento público, tem praça? Então, o empreendedor apresenta esse estudo para a prefeitura e a gente vai definir, vai analisar o estudo e avaliar se, de fato, ele gera um impacto que mereça ações de mitigação ou de compensação, né? A gente fala ações compensatórias. Então, puxa, vai atrapalhar aqui a circulação, os meninos passam na escola, nessa via, e aí com essa indústria, os caminhões chegando, passando pelo mesmo caminho, vai ser um ponto de conflito. E como é que a gente... Então, isso o estudo mostra. Aí os técnicos vão dizer, puxa, o que a gente pode fazer para minimizar esse impacto, ou uma solução para reduzir o incômodo. Então, a contrapartida. Onde esses estudos são feitos? Isso era uma coisa que ficava lá nos processos da prefeitura. A gente colocou também esse instrumento aqui, no GEO Jundiaí, para dar transparência e para as pessoas saberem, nesses pontos que estão aqui, todos esses aqui da cidade são empreendimentos. E aqui o tipo
Aqui, comércio e serviços, indústria pela cor. Então, aqui, se eu clicar nesse empreendimento aqui, eu vejo a empresa que fez, é um empreendimento de comércio e serviços, são torres comerciais. E quem tiver interesse de conhecer melhor o projeto, tem aqui o número. E quando ele gera ações de contrapartida, também elas estão escritas aqui. Então, para quem está planejando, para quem está fazendo um parcelamento do solo, por exemplo, é muito importante você ter ideia dos grandes empreendimentos na cidade, onde eles estão acontecendo, em que fase eles estão. Então, a gente tem aqui situação do protocolo, por exemplo. O que já está aprovado, onde ele está, que está em Comunique-se, se está na elaboração do edital. Edital é quando a gente publica esse estudo, que por lei a gente tem que publicar para a ciência de todos têm que saber onde esses grandes empreendimentos estão surgindo, e tem 15 dias para contestar o estudo. E aqui, então, é possível acompanhar a expansão urbana, o desenvolvimento da cidade. Então, é só para vocês saberem o que hoje a gente já tem disponível, além do plano diretor. Hoje eu vou falar do plano diretor, mas a gente tem esses 4 produtos aqui. No portal do plano diretor, nós temos os 10 mapas que estão na lei. Em primeiro lugar, vou mostrar. Então, qual é a lógica? Primeiro, colocar o setor quadra-lote de determinado imóvel e saber onde ele está localizado. Como é que a gente define se um uso é possível ou não? 2 condições. Qual a zona em que o imóvel está inserido e qual a via para a qual ele tem frente. Então, sempre saber essas 2 condições. Qual é a zona do imóvel e a rua é o quê? Nós temos essas zonas que estão aqui, várias zonas. Temos zonas rurais e zonas urbanas. E, deixa eu mostrar aqui na... Então, temos aqui nesse rosa, zona central, zona de reabilitação central, temos a zona de conservação ambiental, que é ali onde está o Caxambu, esse verde claro, temos zona de qualificação de bairros, zona de preservação de bairros, zona de uso industrial e zona de adensamento habitacional, zona dos corredores urbanos, desenvolvimento urbano. O que diferencia uma zona da outra? O que faz a gente definir que o imóvel está numa zona ou em outra? As características, primeiro, físicas, qual a condição desse bairro, desse conjunto de quadras, né? Tem infraestrutura, tem condição de verticalizar, é uma área que deva ser protegida do ponto de vista ambiental? Se ela deve ser protegida, eu não vou permitir prédios, adensamento, né? Vou ter outro critério de uso. Se é uma área onde passa o transporte coletivo, onde tem escolas, onde tem infraestrutura, é lá que nós vamos permitir maior adensamento, verticalização, um porte maior para as atividades. Então, sempre o que vai definir e a via. Como é que a gente, em função de quais condições a gente classifica a via? Existem 5 classificações para as ruas. Então, rua de acesso ao lote, rua de circulação, essas 2 que têm como objetivo preservação do bairro, preservação. E outras vias que são de indução, de concentração e vias estruturais. Elas vão aumentando o grau de importância à medida que elas se destinam a outro tipo de atividade, não só as pequenas vias ou vias que têm como função proteger o bairro. Então, nessas vias, a gente não permite grandes atividades também. São atividades de pequeno porte que se destinam só para atender as pessoas que estão morando ali naquele bairro. Então, uma pequena padaria, uma papelaria, lanchonete, uma academia, escritórios, coisas de pequeno porte que estão convivendo harmoniosamente com o uso habitacional. E as atividades de maior porte ficam nas vias estruturais, vias de concentração, que tem uma outra dinâmica de uso. Então, do cruzamento das zonas com as vias, a gente tem a resposta se uma atividade é permitida ou não. E mais uma característica que é o porte. Então, se eu sei do zoneamento e
eu sei se a atividade é permitida ou não, mas em que tamanho? E aí a última condição que a gente tem que saber, porque não é a mesma coisa ter uma papelaria de 150 metros e uma calunga de 1.500. O impacto é totalmente diferente. Então, por fim, a gente define, a lei define portes para essas atividades, considerando a necessidade de evitar esses incômodos. A lei definiu as atividades em grupos, 10 grupos de atividades, atividades habitacionais, atividades de comércio e serviço, e em função dessa incomodidade, o que definiu uma atividade tá em uma categoria ou outra, é justamente se ela emite ruídos, é potencial de incomodidade que ela apresenta. Então, se ela gera ruídos, se ela atrai muitas pessoas num determinado momento do dia, que são escolas ou igrejas ou teatros, cinema, então elas atraem muitas pessoas, é o fluxo concentrado, mas em alguns momentos do dia apenas. Ou atividades que têm um fluxo constante, que estão em outra categoria. Temos atividade de tráfego pesado e também atividades, enfim, rurais, atividades minerais e atividades industriais. Então, tem ali na tabela cada uma dessas atividades. Aí, clicando, digitando o setor quadralote, abre essa tela na lateral com informações. Então, eu vejo que esse imóvel é na rua Marcílio Dias, número 36, está no centro, é uma propriedade particular. E agora a gente vai ver se o Cresce está regular. Será que podia ter Cresce onde o Cresce está? É. E aí tem a matrícula do imóvel aqui, o número. Então, essas informações. Vamos ver ele aqui. Vocês estão vendo ele aqui? Ah, é. Aqui. Viram? Então, dá para localizar exatamente com o ortofoto. E aqui do lado você pode colocar a imagem de satélite, a ortofoto, que é mais precisa, mas é um pouco mais antiga do que o Google. Olha a precisão do imóvel. Então, então, uma coisa é para vocês consultarem a certidão de uso do solo. Isso daqui são as informações do plano diretor. Então, são esses mapas aqui, né? GEO Jundiaí, o caminho, fazendo de novo o portal. E quais as informações que a gente tem? São esses 10 mapas que estão aqui nessa barra. Então, bacias hidrográficas. Cada uma das bacias aqui de Jundiaí. Bacia do Jundiaí Mirim, do Capivari, do Jundiaí, enfim. Aí depende do trabalho de vocês, do interesse, e vocês vão sobrepondo essas imagens. Aqui, o macrozoneamento, que define zona urbana e zona rural. Então, vocês verificam embaixo o que está nesse laranja é a zona urbana, o que está na zona rural. A gente tem a zona de desenvolvimento rural, que está acima, aqui o território de gestão da Serra do Japi, que é uma área de proteção e que tem uma legislação própria, que é a 417 de 2004, que não foi alterada por esse plano diretor. E aqui a Serra dos Cristais, embaixo do Santa Gertrudes. Então, o 2 é um macrozoneamento. Dentro da zona urbana e dentro da zona rural, tem cada uma das zonas. Então, aperto aqui zoneamento, que estão as zonas que eu falei para vocês. Então, cinza, zona industrial, aqui o verde, zona de conservação. Esse xadrezinho é o ZEPAM, que é uma zona especial de proteção ambiental. Corredores urbanos projetados, entendeu? Para cada uma dessas zonas tem uma definição, tem índices muito claros na lei. Então, aqui você pode ocupar, no ZQB, pode ocupar 60% do imóvel, tem que deixar 20% da área permeável. Então, tem um quadro, tem uma tabelinha que você consulta e já faz a conta. Quantas vezes eu posso, qual é o aproveitamento? É 2. Com outorga, 3.
que é a outorga? É um instrumento também do Estatuto da Cidade, previsto que antigamente a gente chamava solo criado, que é a possibilidade de edificar mais do que o índice permitido. E você paga por isso, né? A concepção do instrumento é você democratizar o uso da terra. Então, aqueles lugares que têm mais infraestrutura, você permite que se verticalize neles, e com esse dinheiro que se arrecada, né, a mais da outorga onerosa, você investe nas áreas, o município investe nas áreas sem infraestrutura. Então, é um dos instrumentos previstos também aqui na lei. Então, para cada uma dessas zonas, tem aqui no texto, muito claramente, o que é permitido fazer. E as atividades estão na tabela, que são... Então, aqui, se eu quiser saber. Então, GEO, essa ferramenta. Descendo aqui no Mais Serviços, olha, fica bem lá, plano diretor, aqui no último. E aí a gente vê aqui as tabelas, os anexos. Então, primeiro é o texto da lei, que o plano diretor é 9321. Esses mapas aqui, que estão em PDF aqui, mas que estão no GEL, então é melhor vocês consultarem no GEL. E aqui embaixo as tabelas de uso. Então, por exemplo, no centro, para cada uma das zonas que a gente viu, tem esse quadro que define muito de forma didática. Acho que aqui tá, deixa eu aumentar para vocês. Quais as atividades permitidas? Então, esse é o da zona central. Vamos ver lá onde a gente estava. A Marcílio Dias está aqui no centro, né? Ó, vou achar ela aqui. Está bem aqui. Mais para cá. Então, ela está na zona central. A gente indo... Cadê a tabela? Aqui. O que é lá? É um consultório, clínica, escritório. Uma atividade considerada como fluxo leve. Depois a gente vai ter o lugar que se digita o CNAE, que é o código, vocês sabem, Classificação Nacional de Atividade Econômica, para cada uma das atividades. E ela se encaixa nessas categorias aqui. Todas as atividades são classificadas, segundo o incômodo, como fluxo leve, concentrado, ruído, diurno, como eu falei. E aqui, para cada uma das vias, se ela é de acesso ao lote, de circulação, de concentração estrutural, eu tenho o porte máximo permitido. Então, se é uma via de circulação, as construções aqui tem que ter até 1.500 metros quadrados. E para essa atividade que eu estava dizendo, se for uma oficina mecânica, por exemplo, aí é 300 metros quadrados. Aí, se tiver na via de concentração, que são aquelas grandes avenidas, 750. Então, é pegar a tabela de uso de cada zona. Primeiro eu entro, digito o número do contribuinte e vejo que zona que ela está, que via que ela está. Com isso, eu abro a tabela da zona e vejo se a atividade aqui, em que via ela está e se ela tem área menor do que está aqui, se pode ou não. Ah, mas eu prefiro, não quero consultar nada disso. Quero fazer a simulação. Então, tem aqui na prefeitura a consulta, que aí não é pelo GEL, vocês vão digitar. Vamos voltar de novo na entrada. jundiaí.sp.gov, serviços ao cidadão. Aqui, na barra superior, estão vendo? Serviços ao cidadão. Certidão. Emissão de certidões. E de uso do solo. Estão acompanhando? Podem falar. Então, eu tenho a opção de consulta. Então, estou lá no escritório, a pessoa quer saber se pode. Eu não quero abrir o mapa, nem consultar, nem nada disso. Então, o jeito mais rápido, pega aqui, nesse sistema, consulta da certidão, você vai digitar aqui embaixo, consultar. E volta ali em cima, número do contribuinte. Vamos pegar aquele do exemplo. 3733. 3. E
Quanto eu vou usar? Quanto tem a sede? Quanto vocês precisam para a sede? 150 metros? 150 metros. Qual é o KNAI? Eu tenho aqui uma... Ah, é. Vamos dizer que a gente não sabe. Então, é imobiliária, né? Incluir atividade. Vamos imaginar que eu não sei. Então, vou apertar incluir, pesquisa de enquadramento. Tem o código, se eu não souber o código. Então, vou tentar imobiliária. Não. Vamos... Aí ele apareceu, é porque precisa do acento aqui. Então, aqui, gestão e administração da propriedade imobiliária. Então, o KNAI é esse. Aperto em cima, ele já veio automaticamente para cá, para a certidão. Tem que avisar que não é um robô. E aí tem que passar no teste. A gente sempre fica com medo de errar. E consultar. Olha, e aí rapidamente aparecem as informações. Segundo a Lei 9321, esse imóvel está no perímetro urbano, na zona de reabilitação central, dentro de uma outra legislação que é da APA de Jundiaí, Área de Proteção Ambiental. Ele se encontra na zona de restrição moderada. Ele faz parte da área de proteção de mananciais? Não. Essas são as informações que impactam no resultado. Por exemplo, se o imóvel tivesse aqui, sim, na área de proteção de manancial, a certidão não sairia imediatamente e iria para o DAI. Precisa a autorização do Departamento de Água e Esgoto. A classificação viária. A Marcílio Dias, na verdade, tem mais de uma classificação, provavelmente ali... ela não tem mais de uma, ela está como... Provavelmente isso é o ajuste ainda do plano que a gente está fazendo, que tem alguns imóveis de esquina, estão passando por um processo de atualização, que eles estão entrando... Quando tem duas vias, aqui é uma... e na outra rua muda a classificação, eles saem com essa informação de mais de uma, e aí a certidão vem para o planejamento, para ela ser feita pelo técnico, não sai imediatamente. O que os técnicos estão fazendo agora já é programar. Se tiver essa situação de duas vias, ou, por exemplo, uma mesma via, uma mesma rua muito grande, ela tem mais de uma classificação. Em 2 quarteirões, ela pode ser uma via de acesso ao lote, que está mais estreita, de proteção do território, e depois ela muda o seu percurso e passa a ter uma função de indução do crescimento, que permite outras atividades. Então, quando sai mais de uma classificação, não sai imediatamente. Mas aí teria que apertar aqui para ela ir para a secretaria. Clique aqui. Vamos ver. Só. Vamos fazer mais uma... Alguém aqui quer ser... Aqui eu peguei alguns de... Mas quer pegar um de vocês? A casa de alguém? Isso aqui até você já tira uma dúvida. É uma zona de conservação. Não faz pergunta difícil. Vamos ver a casa de vocês. Latifúndio, vamos parcelar o latifúndio do Galvão. Vou fazer mais um. Enquanto ele acha aqui, deixa eu só mostrar para vocês. Você está numa zona de conservação. O que você quer saber? Se pode? A pessoa quer saber se pode entrar o terreno dele lá. Tá numa zona... Certidão de uso, enquadramento da atividade. Vamos saber. Número do contribuinte. 28922. 28. A área que você vai utilizar, senhor Galvão? 360 metros. Não, que você... Ele quer saber
Ah, mas aqui é consulta de atividade, não de parcelamento do solo. Isso seria o parcelamento do solo. Aí outro capítulo. Aqui, na consulta de certidão, a gente diz qual é a atividade que pode. 258 metros de área construída. Que atividade que a gente... cabeleireiro. Opa. Vou deletar aqui. Cabeleireiro. Apareceu o KNAI. Bicicletas. Resultado da consulta. Esse imóvel do André está na zona de qualificação de bairros. Vocês estão acompanhando aqui. Zona de qualificação dos bairros. Dentro da APA, que é um decreto estadual, ela está dentro da zona de restrição moderada, não está na área de proteção de manancial, portanto, não precisa ir para a DAE. É a Rua do Retiro. É uma via de concentração. Então, pode essa atividade, uso permitido. Então, você... Se eu quiser colocar duas atividades, tem que tirar duas certidões ou faz a mesma? Você tem que colocar duas atividades. Porque senão é possível... Não, às vezes tem uma atividade que é permitida e outra não. Então, o que a gente orienta é que faça uma por uma, para que, se uma delas não for permitida, ela saia inteira como negativa. Então, para facilitar o trabalho, coloque uma atividade por vez e já gere a certidão. Porque aqui você pode depois já dizer, aqui você já sabe a informação oficial. Se o cliente quiser um documento oficial, e aí você já fale, gerar a certidão, e aí já vem o documento. Aqui a gente está na consulta, mas tem, voltando àquela primeira tela, a emissão. Aqui, certidão, estão vendo aqui? Do lado. Quando é certidão, é esse mesmo processo que a gente falou. Primeiro consulta para saber se pode ou não. Podendo, já gera a certidão e vai ter o documento em mãos. Aqui sobe a tela e a gente vai escrever a mesma coisa. Aí vai dizer o contribuinte e mais esses dados. Vamos colocar. A certidão de uso do solo vale até mudar a lei. Agora, alguns órgãos, como o CETESB, por exemplo, pedem um período de 3 meses, porque ficam com receio de ter tido alguma alteração na legislação. O que a gente diz é que ela vale até que se mude a lei, porque senão, para a gente, lá no planejamento, para instruir os processos de diretrizes e de parcelamento do solo. Agora, alguns órgãos de licenciamento externos, a prefeitura, pedem esse prazo de 3 meses. Mas fazendo online nem custo tem, quer dizer, então não tem problema imprimir novamente. Querem gerar uma para ver? Quero um ajudante. Quem é um voluntário? Que eu que estou fazendo aqui? André. Vamos gerar a certidão agora que a gente falou. Vamos gerar do Cresce? Pode ser. Colocar o CPF de quem está buscando, né? Pode pôr o meu que é teste. 711, 413, 406. Atividade específica. Deixa eu mostrando aqui para vocês. Pode pôr o meu nome. Número do contribuinte é 03 007 0033. É uma atividade específica. Pode pôr o meu nome. Põe qualquer telefone. 4589.
Isso. Área construída, 250. E-mail, S. Angelini. Eu não sei se ele aceita, se for. Tem que digitar direitinho. Está em dúvida, André? Sobe um pouquinho. O nome tem que ter 8. Angelini, dá um espaço. Vocês estão vendo, né? Por que não deu certo? O nome precisa ter 8 caracteres, então tem que colocar o sobrenome. Voltou, colocou o sobrenome. Incluir atividade. Então, a gente vai fazer aquele processo que a gente fez na consulta, só que na geração da certidão. Vamos imaginar que eu não sei qual é o CNAE. Então, vamos digitar imobiliária com acento. Aquela hora eu fiz sem acento, ele não aceitou. Aqui embaixo apareceu a atividade aqui. Ele incluiu a atividade. Solicitar. Informações sobre a atividade pretendida. Escritório. Atividade implica em depósito ou manuseio de materiais explosivos, tóxicos? Não. Fala a verdade, não. Informações para relação de máquinas, pode colocar que não tem. Quais os tipos de veículos? Nenhum. Ele está processando. Vamos ver se ele aceitou, se faltou alguma informação. Ele não fez na hora. Vamos ver. Esse é só o comprovante. Vamos fazer de outro. Eu acho que está com problema esse imóvel do Cresce. Porque era para ter... Ele sai aqui a certidão já. Ele sai. Vamos fazer outro. Eu tinha ensaiado e ia aparecer nessa hora a certidão pronta. Vamos fazer... Quem sabe algum IPTU de vocês, da casa de vocês? Alguém quer sugerir? Turra. Não, se for a área construída, ele aparece que não é permitido, se for fora da tabela. Vamos fazer outro, André? 05. Vamos voltar. Aqui. Vamos voltar aqui? Você está com o mouse aqui. Estou me atrapalhando isso aqui. Pode dizer. Vai com o mouse. Já está aí na memória. Zero 05, 037, 4. 5. Atividade específica. Se não tiver 8, assim como ele falou para a gente, não vai aceitar. Precisa Ariovaldo inteiro. Deixa o que está aí. Que atividade você vai consultar? Restaurante. Vamos ver se pode um restaurante. Veio a pesquisa. Quando ele está verde aqui é porque a atividade é permitida. Agora vai gerar. Isso. Aquela que você estragou o sistema todo.
Quando está verde aqui, aperta isso, gera certidão. E aí é só imprimir um documento válido para licenciamento de atividade. Tá bom? Mas falem vocês dúvidas, coisas que vocês querem saber para eu poder atender. Oi. Sentou na frente do computador e abriu o GEL. Quais as informações básicas que você tem que ter anotado ali para fazer tudo isso que você está falando? IPTU Isso. e o KNAI da sua atividade. Só. E que atividade você quer para aquele contribuinte. Essas duas informações só. Abre o mapa, ou você vai, se já quiser fazer a certidão, uma coisa para consultar as informações. E aí é o GEL, que tem todos os mapas, se você estiver estudando, pesquisando. Se tem um cliente que vai dizer, quero abrir uma indústria, onde eu posso? Me ajuda a escolher uma área adequada para isso. Onde eu vou fazer um conjunto habitacional? Então, não é uma certidão, é um trabalho de pesquisa, de pensar a cidade. Então, por isso aqueles mapas todos. Tem um mapa, por exemplo, que é o plano cicloviário. Se você vê que é um cliente que gosta de andar de bicicleta e tal, você vê que é um valor para ele. Achar um imóvel para ele construir a casa dele, você pode até mostrar para ele, fala, olha, o plano cicloviário de Jundiaí é esse aqui, vamos ver se tem, quais os imóveis que a gente pode ver que estão à venda ou para alugar, no caminho da ciclovia. Quer dizer, é mais uma informação interessante que pode ser atraente para vocês usarem para o trabalho. Esse exemplo que você está dando do cicloviário é o que existe já. Vamos aqui, ó. Eles estão só terminando aqui, eu já mostro onde está o já. No mapa 9, não, no mapa tem assim, ciclovias implantadas pela prefeitura, que estão, são poucos quilômetros implantados, mas o plano cicloviário já aprovado já está desenhado. Então, eu sei que ali vai ter, um dia, uma ciclovia. E muitas vezes esses trechos de obra são solicitados aos empreendedores como contrapartida, por exemplo. Você vai fazer um empreendimento aqui, torres de prédios, faça pelo menos o trecho dessa ciclovia que está passando na frente do seu empreendimento. Olha a certidão, que não saiu na do Cresce. É para sair assim de vocês. Esse é o documento oficial da prefeitura. E aí é só imprimir e vocês entregam para o cliente. Ou vão dar credibilidade a ele das informações de vocês. Que o mais importante é isso. Não é dizer, eu acho que ali vai poder. Talvez dê certo, vamos tentar. Não é tentar, é muito claro, né? Ou pode ou não pode. Tem aqui um instrumento, mostra, documenta, isso vai dar valor ao trabalho de vocês também, além de ajudar nas atividades. Pois não. Oi, seu João. Sai o número da matrícula também. Isso. Pois não. Ainda não está no GEL, porque é o CAR, é o Cadastro de Área Rural. A Secretaria de Abastecimento está fazendo esse levantamento, mas ainda não está no GEL. Quando é rural, as pessoas têm que protocolar lá na prefeitura o pedido e a gente faz a análise e entrega. Mas é uma meta, está aqui também. Você consegue ver pelo mapa, mesmo que você não tenha IPTU, mas saiba onde é, você vai ver que zona ele é. Então, fala para mim onde ele é. Você quer localizar? E a gente já vê. Você digita o nome da rua. Se você não sabe aqui, esse é o mapa do GEL. A gente falou de 2 lugares aqui. O lugar de emitir a certidão. Vai procurar o número e a gente vai ver a dúvida dele aqui na prática. Se eu só sei, por exemplo, aqui, o exemplo que a gente estava falando do Cresce. Se eu não sei qual é o número de contribuinte, eu vou digitar Rua Marcílio Dias. Eu acho... Aí. Você viu? Foram várias opções que apareceram de Rua Marcílio Dias. Ele clicou na de Jundiaí e vem aqui o sistema do Google. Então, ele já me mostrou. Eu não consigo saber o número de contribuinte
do meu imóvel ainda, mas o que, que eu consigo saber? Que ele está nessa cor aqui. E aí eu olho na legenda, do 2 é um pouquinho para cima, e vejo que ele está numa zona de reabilitação central. É tudo que eu preciso saber. Isso, olha, eu vejo pela cor, esse imóvel da rua Marcílio Dias está na zona de reabilitação central. E qual a segunda informação que eu falei que precisava? Classificação viária. É aqui em cima, olha, você aperta Logradouros. Quando eu aperto Logradouros, essas cores aqui, cada uma das cores se refere a uma via. Tem a legenda do lado. Então, em frente... Olha, lembra que eu falei que saiu mais de uma via? Exatamente por isso. Ele está entendendo o sistema, ele está na esquina de uma via de indução com uma de circulação. Só que o Cresce exatamente não é. A Marcílio Dias está, mas o Cresce é no meio da quadra, né? Ele está aqui. Então, ele é uma de circulação. Mas aí você vê aqui, o roxo é uma via, né? A função dela, a proteção de bairro, é uma via de circulação. Você já sabe que a zona de reabilitação central, via de circulação. Vamos para a tabela. Isso daqui está no GEL também, as tabelas por zona. Eu vou na tabela da zona de reabilitação central e olho aqui na via de circulação. E aí, tudo que está marcado em cinza, pode. Quando tem uma restrição de porte, quando pode, mas não é de qualquer tamanho, tem um número indicado. Então, aqui pode até 1.500, essa atividade de consultório e clínica, escritório e outras tantas, né? A gente falou aquelas mais conhecidas, mas tem uma série de quinais que tem essa mesma classificação. Pode até 1.500. Quando está cinza e não tem o número, pode sem limite de tamanho, ou o limite que os índices construtivos daquela zona. Então, eu vou ter que... O meu limite vai ser o recuo, os limites da construção, não da atividade. A atividade pode ser do tamanho que for, desde que a construção permitida para aquele lote esteja de acordo. Então, eu vou respeitar o recuo, o gabarito máximo, a altura, o aproveitamento. E quando não puder, de nenhum tamanho, vai estar branco com risquinho. Pois não? É zona central. Na verdade, as zonas, a gente quis manter isso da lei anterior, porque fica... É confuso mudar toda hora o nome da zona para a pessoa, né? Para todos. O conceito foi mostrar a que ela se destina. Então, o que a gente pretende com o centro? Tem que promover a reabilitação ali. A gente entende que não é uma área a conservar apenas. Ela precisa de investimento, precisa de mudanças ali urbanísticas e construtivas. A palavra já, por exemplo, zona de uso industrial, tudo bem, uso industrial. A zona de conservação ambiental, zona de desenvolvimento urbano é outra, que são os corredores de transporte coletivo. Zona de desenvolvimento urbano, porque é onde o poder público entende que é desejável ter o adensamento populacional. A gente espera que tenha mais pessoas, porque é justamente onde tem, nas grandes avenidas, onde tem infraestrutura. Então, os nomes escolhidos têm como conceito para a pessoa entender o que orientou a definição das regras ali. Então, nós temos reabilitação central, qualificação de bairros, preservação de bairros, que é uma área que tem uma densidade menor um pouco, que tem uma boa condição urbanística e, portanto, se pretende manter como está, não adensar. Qualificação, desenvolvimento urbano, zona de uso industrial, e depois são as zonas especiais, que eu não falei aqui, mas são as zonas, nós temos as EIs, Zona Especial de Interesse Social, destinadas à produção de habitação para famílias de baixa renda, que é o trabalho realizado pela FUMAS, pela Fundação de Ação Social. Temos as ZERFs, que são zonas de regularização fundiária, que são aqueles parcelamentos feitos de forma clandestina ou irregular, que passam por um processo na prefeitura de regularização, enfim, tem uma série de condições, são zonas especiais. Depois, a gente não consegue autorizar nenhuma atividade nestas zonas enquanto elas não são regularizadas. E elas estão no mapa, aqui também é um mapa específico para elas. Sim? Quer falar aqui? Vocês pegarem, não precisa. Vocês pegarem na tabela,
vocês podem ver que é uma das zonas mais permissivas da cidade. A maioria das atividades lá são permitidas. Hoje, sim. Mas então, respondendo até o porquê de requalificação, porque a prefeitura tem interesse de usar toda essa aqui que nós já temos, rua pronto, ônibus pronto, água pronto, está tudo pronto aqui. Então, a gente tem que dar um jeito de cada vez mais reabilitar o uso do centro, com gente morando, trabalhando e atividades funcionando, comércios em geral. Acho que esse é um... Dentro da zona central tem o polígono de proteção do patrimônio histórico, é um pequeno trecho entre a Rosário e a Barão, que concentra os imóveis que são incluídos na lista de patrimônio histórico, desde o Politeama, a Pinacoteca, o Gabinete Rui Barbosa, o Solar do Barão, enfim, o próprio Hospital São Vicente. Isso, é esse núcleo amarelo aqui. Aqui, o incentivo é maior ainda, porque são construções antigas, eu não preciso nem deixar... aqui é 100% de ocupação, é permitida. E não precisa deixar área de permeabilidade aqui. No restante do centro, você pode ocupar 70% e tem 10% de permeabilidade. E depois você vai aumentando até o ponto das zonas de conservação ambiental, que a gente quer manter, por exemplo, os mananciais de abastecimento, você pode ocupar só 40% da sua área e 50% tem que ser mantida livre para permeabilidade, porque é a maneira da gente possibilitar a recarga do lençol hídrico, evitar as tragédias que a gente vem vendo, compensação ambiental, onde tem os atributos naturais necessários para isso. Eu tenho defendido que esse número não é sigiloso, o número de contribuinte. Qual é a pergunta dele? Eu não sei se todos vocês ouviram. O número de contribuinte dos imóveis, se não poderia ficar disponível para todos. Hoje, só quem sabe o seu imóvel, quem é o proprietário, o corretor, tem acesso ao número. Isso, a gente no trabalho usa porque a gente entra com o nosso login de trabalho. Ele está perguntando se vocês do Cresce não poderiam ter acesso. Eu vou levar a sua solicitação, eu acho muito possível. A justificativa é uma questão de que alguns proprietários se incomodariam, por exemplo, uma questão de privacidade de dados, de informações. É o nosso trabalho, né? Sim, sim. Sim. De qualquer maneira, as informações vocês conseguem buscando, localizam no mapa onde é, no outro mapa. Isso, exatamente. Vai no Google Earth, vê onde está, como eu fiz aqui no imóvel, na Marcílio Dias, e vai por aproximação para chegar nesse mapa. Aqui, tendo a informação, tudo bem. Eu, salvo engano, acho que tem uma lei do Marcílio Carra, eu não lembro a data aí. Salvo engano, acho que tem uma lei aí do Marcílio Carra, né? Quem não conheceu, ele era corretor de imóveis, ele era dono da Prudente Imóveis. E da época de vereador, ele criou uma leizinha lá que o corretor tinha acesso para todas as informações lá. Então, você chegava lá no balcão, porque faz muito tempo, eu sou bem velhinho, não lembro lá. Você chegava lá, eles passavam todas as informações. Aí eu sei que deixaram de passar as informações porque alguns proprietários se sentiram incomodados, fizeram a reclamação na época, não lembro se era o Benassi, quem que era o prefeito, aí barraram. Aí então não tivemos mais acesso. Mas hoje, com as informações disponíveis, a orientação hoje é transparência, né, para todos de trabalho, quer dizer, não tem o que esconder, porque o que você vai saber são as possibilidades de uso do imóvel. O GeoSampa, em São Paulo, dá até o nome do proprietário. E não precisa de login, nada. Nós entramos lá, mais ou menos, fornecendo o número de contribuinte, e nós vamos ter todas as informações do plano diretor, inclusive o nome do proprietário. Vinhedo é assim também. Jundiaí não pode ficar atrás. Jundiaí vai em busca dessas... Viu? Eu queria aproveitar um exemplo de uma área de 20 mil metros para ver a vegetação, que já aparece, se é cerrado ou Mata Atlântica. 58, 001, 0020.
O seu João quer saber se tem vegetação a ser preservada no imóvel que ele está avaliando. Tem um mapa específico sobre remanescentes de vegetação, de Cerrado e Mata Atlântica. Sim. Clicando no imóvel, esse resumo, esse quadro que aparece ao lado, ao clicar, ele já tem um resumo de todos, olha. Vai descendo a barra lateral, ele vai aparecer remanescente de Cerrado, não, remanescente de vegetação atlântica, sim. O senhor não vai poder fazer nada lá. Melhor escolher outro lote. Vende esse. Vamos olhar o lote para ver que tamanho de mancha é essa. Às vezes é uma mancha que não atrapalha a ocupação. Não, o senhor está reclamando, não deve ser isso. Está falando como os munícipes fazem com a gente. Satélite mais ruas. Tenta, às vezes é só a internet que está lenta. Isso. Ele está na memória. Então, aqui apareceu, a gente já viu que tem, mas vamos olhar que tamanho de mancha. Não, dá um zoom maior um pouquinho. Vamos apertar o 4, que a gente viu que é o de Cerrado, e clica em cima. Se alguém quiser vender um lote desses para vocês, não aceitem. Tem esse da hidrografia, né? Vocês viram que ele apertou hidrografia. Então, se vocês não olham isso, a pessoa que vai comprar, percebe que vai ser um problema depois na hora de empreender, porque tem que deixar, não é que não vai poder, mas tem restrições ambientais, tem leis federais, tem leis estaduais, tem o nosso plano diretor. Então, é fundamental olhar o lote e saber tudo que incide sobre ele. Vai impactar no valor, claro, diretamente. Comercial. Então, tem o valor histórico. A gente tem um mapa que só fala dos bens tombados pelo patrimônio histórico. Também tem essa preocupação. Se eu quero alugar um imóvel para uma atividade, ele está na lista dos bens entendidos como patrimônio histórico, não é que não vai poder fazer, mas o cliente tem que saber. Ele vai ter que aprovar o projeto dele não só na prefeitura, mas tem que ir para o Conselho de Cultura, tem que defender o seu projeto, o arquiteto vai ter que defender, vai ter que mostrar que não descaracterizou, vai ter um trâmite mais demorado, mais longo. A informação dos bens históricos, que é só mostrar para eles. Tem os bens tombados. Isso mesmo. A FEPASA, aqui comprido, o Complexo Argos, e esse pontilhado é a área envoltória do tombamento, que tem restrições de altura, por exemplo, em frente à FEPASA, não é que não possa fazer nada, mas tem uma altura que o IFAM, que é o órgão de tombamento, define o gabarito permitido. É a área envoltória do tombamento. Obrigado aí. Obrigado, Silvia.